Você é um bom investidor? Essa é uma boa pergunta para a gente iniciar a nossa semana. Segundo os especialistas, existem três tipos de investidores, três perfis. Existe aquele investidor que é o conservador, que é justamente aquele que não gosta de correr riscos nas suas aplicações, aquele que gosta de saber que vai ter o retorno ali de uma certa forma bem seguro. Existe aquele que é moderado, que é mais ou menos um meio termo, que arrisca um pouquinho, mas existe aquele que é o investidor agressivo, aquele que gosta de correr risco, aquele que gosta de viver perigosamente. Ele quer ter ele quer investir, a partir desse investimento ter um recurso, um retorno alto, independente do risco que tenha que correr. Quando a gente olha para a Bíblia não é um livro escrito meramente para questões financeiras, apesar dela falar sobre isso. Existem alguns investimentos que a Bíblia fala para a gente, que são investimentos que valem a pena a gente fazer. E aí eu trouxe para a gente, por exemplo, um aqui. Diz assim, ó, feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais do que rubis, pedras preciosas. Nada do que você deseja se compara a ela. Olha que interessante. A Bíblia aqui está falando sobre investimento. Ela está falando sobre você alcançar sabedoria, sobre você desenvolver conhecimento sobre a sua vida, que você vai ter um retorno sobre isso. E aí a gente vai pensando sobre isso, a gente pensa assim, poxa, com sabedoria você vai tomar suas decisões melhores, bacana, ok, né? Quando a gente olha para o que a Bíblia vai dizer sobre investimento, o investimento que vale a pena você fazer, é você investir em outras pessoas, investir em algo além de você mesmo. Normalmente, a gente faz aqueles investimentos para nós mesmos, né? Pensando no nosso recurso, no nosso retorno, né? Investindo em nós mesmos. Mas a Bíblia vai mostrar você investir em outras pessoas. E aí, tem um texto que vale a pena a gente pensar e ler aqui, que diz assim, ó, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este restaura-lhe o benefício. E é aquela ideia assim, tem até um ditado, né, que fala que quando você dá esmola para um pobre, Deus vai te dar de volta. E esse provérbio ele tem isso em mente. É mais ou menos assim, Deus ele vê a sua obra, ele vê o seu investimento, ele vê você fazendo algo e ele vai te dar um retorno sobre isso. Tem outros textos que falam sobre você não deixar de fazer o bem quando você tem a oportunidade de fazer. Uma série de questões que a Bíblia vai dizendo sobre você fazer o bem, você investir em outras pessoas, você vai ter um retorno sobre isso. E aí eu faço uma pergunta para você. Como você tem investido em outras pessoas? Isso é uma prática sua? Você consegue perceber isso na sua semana, apesar da correria, apesar das pressões que nós temos no dia a dia? Você consegue investir em outras pessoas? Quais são as formas que nós podemos investir em outros? Eu separei aqui pra gente, pelo menos algumas formas assim. Primeiro, foi esse texto que eu acabei de ler, que ele fala sobre você suprir a necessidade. Você está dando dinheiro, tempo, aquela atenção, porque a gente às vezes pensa na pobreza só na questão financeira, mas a pobreza ela é muito maior do que simplesmente dinheiro, falta de dinheiro. A pobreza, às vezes, da falta do tempo, às vezes essa própria questão de você trazer atenção ou dar atenção para a pessoa. Uma outra forma de você investir em pessoas é você ensinar aquilo que você já sabe, aquilo que você tem como conhecimento. Às vezes a gente pensa que, eu não posso ensinar porque você é arrogante da minha parte, querer passar alguma coisa, querer ensinar outras pessoas, cada um cuida da sua vida. Não! É uma grande oportunidade que nós temos de compartilhar o nosso conhecimento ensinando outros. Uma outra forma que nós temos também de poder investir nas pessoas é a gente amar de verdade. Se você parar para perceber, Jesus ele fez isso. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele alimentou os famintos, ele ensinou aquelas pessoas que eram ignorantes, que faltava ensinamento. E é interessante porque o ensino de Jesus, quando ele vira para os fariseus, ele vai dizer, o meu ensino não é meu mesmo, é do Pai, está lá registrado em João.
E uma outra coisa que Jesus fez e faz até hoje, a prova desse amor foi ele morrer por nós. Ele amava as pessoas de verdade. Ele lavou os pés dos discípulos, ele fez aquelas coisas que ninguém queria fazer, provando esse amor. Eu queria te desafiar essa semana, você investir em pessoas. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Os recursos que você vai ter, você invista em pessoas. Talvez você pense na questão do retorno. Deus é que vai te dar esse retorno. E o retorno ele não é só aqui, ele é na eternidade. É um retorno para sempre, uma vida duradoura, uma vida eterna. Vamos fazer esse desafio? Eu quero te convidar, você nessa semana, escolher uma pessoa. Talvez uma pessoa que você não tenha proximidade, talvez uma pessoa que seja próxima de você, mas invista em pessoas. É o melhor investimento que você vai poder fazer na sua vida. E você já sabe, você que participa com a gente aqui na igreja, assiste os nossos vídeos, quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com alguém, a você investir na vida de alguém compartilhando esse vídeo. Trazendo outros vídeos, busca no nosso canal aqui, tem vários vídeos, invista em pessoas, compartilhe um vídeo do nosso canal aqui e você vai poder ajudar essas pessoas a ampliar um pouco mais o conhecimento sobre Deus de uma forma leve, de uma forma agradável e de uma forma bíblica, verdadeira. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.